Conectando Vidas no Ar e hoje mais um programa feito com muito carinho para você, sempre trazendo uma palavra de motivação e fé e informações para o seu dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre um salmo muito conhecido. Eu tenho certeza que você, inclusive, já deve ter recitado esse salmo, já deve ter dito alguns versículos desse salmo. E se você pensou no Salmo 23, você acertou. É sobre ele que eu quero conversar com você hoje. Porque muitas vezes nós falamos o Salmo, nós recitamos, nós deixamos nossa Bíblia aberta, mas não prestamos atenção ao que ele realmente tem para as nossas vidas, as promessas que tem para as nossas vidas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes você já disse esse versículo? Quantas vezes você já orou, inclusive, esse versículo? Mas você sabe o que ele realmente significa? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e está faltando tantas coisas? Falta paz, falta saúde e muitas vezes falta até a fé. E aí vem aquela pergunta que cutuca a nossa alma. Se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é o seu pastor, por que ainda nós nos sentimos perdidos? Por que ainda nós evidenciamos tantas coisas que faltam na nossa vida? Quando Davi escreveu esse salmo, ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ele não disse: o Senhor é um pastor. Quando ele fala meu, ele está falando de proximidade, ele está falando de relacionamento, ele está falando de andar junto. Davi tinha relacionamento com Deus, Davi era íntimo de Deus, Davi ele andava com Jesus e por isso ele disse: o Senhor é o meu pastor. E isso muda tudo, porque ele não estava falando de um Deus distante, ele estava falando de um Deus que ele tinha um verdadeiro relacionamento. Ele estava falando de um pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome. E você tem tido esse relacionamento tão próximo de Deus? Você tem sentido que ele está próximo a você? Ou a ideia que você tem de Deus é um Deus distante, que você chama, mas acha que ele não está próximo? E aí nós vamos para outro versículo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Que imagem linda! Você já parou para pensar em pastos verdejantes, um lugar cheio de árvores floridos, onde tem rio com aquela água bem tranquila? Isso simboliza o quê? Simboliza paz, simboliza tranquilidade. Você já pensou nesse versículo? Você tem descansado no Senhor realmente? Você tem feito o que esse versículo tem dito? Porque Deus é aquele que está te chamando para um lugar de descanso. Ele é aquele que quer segurar na sua mão, ele é aquele que quer cuidar de você. Ele está te dizendo agora: filho, vem cá. Filha, tenha calma, eu estou cuidando de você. Para um pouco, descansa em mim, entrega os teus problemas na minha mão. É isso que esse versículo quer dizer. Mas outra pergunta: você tem permitido que o Senhor cuide de você? Ou tem tentado controlar tudo com a sua mão, achando que só você tem resposta, achando que só você sabe fazer? Lembre-se de uma coisa: se você não der espaço para Deus agir, Ele vai deixar você agir por conta própria, mas esse descanso não vai chegar até você. E nós vamos ainda para outro versículo. Refrigera minha alma. Que expressão linda, não é? É aquela expressão que diz: acalenta minha alma, tranquiliza minha alma. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós ficamos com a nossa alma cansada. Cansada de esperar, cansada de lutar, cansada de fingir que está tudo bem.
A gente se cansa e isso é normal, mas é nesse momento que o Senhor entra com refrigério, o Senhor entra nos dando a paz, Ele refrigera, Ele renova. Você já sentiu o refrigério de Deus? Sabe aquele momento que muitas vezes tem um desafio grande na nossa vida e quando você ora, quando você intercede a Deus, você sente aquela paz. Aquela paz que excede todo entendimento, que você está no meio de um tiroteio, que você está no meio de um desafio grande e você sente paz. Tenha certeza que o Senhor, naquele momento, Ele está dando o refrigério que você precisa. E essa é outra promessa do Senhor. Basta você dar lugar. Você está permitindo que o Senhor dê esse refrigério à sua alma? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É uma promessa. Ele não está dizendo se você andar, ele está dizendo ainda que, porque todos nós passamos por vales. E o que são esses vales? O vale da dor, o vale da incerteza, o vale da perda, o vale da falta de perdão. Todos nós passamos por esses vales e possa ser que neste momento você esteja passando por um deles, mas o Senhor nos dá a certeza que passa por esses vales junto conosco. Você consegue sentir a presença de Deus agora? Você consegue sentir que mesmo quando você está passando pelo vale da sombra da morte, Ele está passando junto com você? A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus te ama tanto que te corrige quando é preciso e te protege quando você nem percebe o perigo. A mesma mão que disciplina, ela consola. A mesma mão que adverte, ela acolhe. Você já percebeu o amor de Deus mesmo quando Ele te diz não? É igual a alguém que é pai ou mãe, que o filho pede uma coisa e você sabe que naquele momento não vai ser bom para ele. Então, por mais que ele chore, que ele sapateie, você diz não, porque você sabe e você quer o que é melhor para o seu filho. Imagine o nosso Deus. Então, Ele usa a vara para nos corrigir e Ele usa o cajado para não nos deixar desviar. E Ele quer que a gente siga pelo caminho da paz, quer que siga pelo caminho do amor. Esse é o verdadeiro pastor. Ele conhece as ovelhas pelo nome. Ele te conhece pelo nome. E Ele sabe o que você necessita nesse momento. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus não precisa tirar os inimigos da sua vida para te honrar. O que era vergonha vira testemunho. O que era dor se transforma em propósito. Quais são os seus inimigos nesse momento? É a escassez? É a falta de perdão? É a traição? É a ansiedade? Quais são os seus inimigos? Deus vai colocar os seus inimigos em uma mesa diante de você para te honrar. Isso é promessa dele. Certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Todos os dias, mesmo aqueles dias que você erra, mesmo aqueles dias que você não está bem, mesmo aqueles dias que você fez algo errado, bondade e misericórdia vão estar te seguindo. A bondade de Deus, ela te persegue com amor. E Davi termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é sobre visitar, é sobre viver com Deus, é sobre caminhar com esse pastor todos os dias. O Salmo 23 é um convite para você confiar de novo em Deus. E talvez hoje Deus esteja te perguntando: você ainda acredita que eu sou seu pastor? Você ainda confia que eu sou o caminho? Agora me diga, se o Senhor é o seu pastor, por que você ainda tem vivido como se estivesse perdido? Creio que todas as vezes que você for falar o Salmo 23 agora, você vai prestar atenção em
todas as promessas que tem nele, todas elas são para você. Então lembre-se sempre, o Senhor é o seu pastor. E de nada você tem falta, de nada eu tenho falta. Então não ande mais como se estivesse perdido, porque você tem um pastor que te conhece pelo nome. Pense nisso. E chegou a hora do nosso momento da dica. E a dica de hoje é super especial. É o evento chamado Musa, Mulher Superativa, que será com a doutora Elaine Ângelo, que é a idealizadora do projeto, Noemi Suzana e Priscila Alcântara. Será no dia 8 de novembro, das 13 às 19 horas. Vale a pena conferir. Existe uma forma de você cuidar da sua saúde e da sua pele de dentro para fora, sem depender de remédios. A saúde estética integrativa, ela vem com um novo olhar, um olhar preventivo e não curativo. Terapias como a ozonioterapia e terapias ortomoleculares vêm com propostas de melhorar o seu sistema de circulação, o seu metabolismo, a sua energia, dando uma maior disponibilidade ao seu organismo de exercer todas as suas funções metabólicas durante todo o seu ciclo de vida. Se você busca uma forma mais completa de se cuidar, as terapias como ozonioterapia e terapias ortomoleculares podem te ajudar. Agende a sua avaliação e descubra como esse tratamento pode revolucionar o seu bem-estar. E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos. E eles hoje vão para uma pessoa muito especial. Eles vão para a pastora Edilma, que aniversariou no último dia 27 de outubro. Ela é pastora da Igreja de Atos, esposa do pastor Maurício. Beijão, Edilma, para você e para todas as mulheres dessa igreja que sempre cooperam conosco. Deus abençoe! E se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E o Conectando Vidas fica por aqui. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.